O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade. Um dia, no dia 1 de Abril, que é o dia das mentiras, no dia 1 de Abril tocaram a campainha na Seara Nova, tocou um militar que disse que queria falar comigo. Daquela forma característica que, um pouco ingênua e ao mesmo tempo bastante corajosa e decidida, que os militares que fizeram o 25 de Abril tinham, ele disse-me assim, olha, nós vamos fazer um golpe de Estado daqui a dias. E eu fui encarregado de ocupar a televisão. Disseram que você tinha trabalhado na RTP. Falando assim, descontraídamente, se não se importa aí de me dizer como é que é a RTP, que é para a gente ocupar aqui. A informação que eu tinha do interior da televisão era escassíssima, era praticamente nada, reduzia só uns croquis muito toscos, como é possível visionar, né? Que foram feitos, né, por pessoas. Né? O primeiro foi feito por Adelino Gomes, que tinha passado por lá, não é? Nesse tempo. Estava escrito que nós devíamos tomar o objetivo, chamado Oscar, às 3 da manhã. E foi às 3 da manhã que nós chegamos à portaria da RTP, nomeadamente eu, o António Reis e o capitão Teófilo Bento. Estava um polícia ou dois, salvo erro, estava o porteiro, o polícia, de resto, que foi muito bravo e corajoso, um pouco imprevidente, apontou-nos a pistola. Fui eu que lhe apontei a arma e que lhe dei um berro para ele não ser imprevidente. A nossa missão era, logo que possível, assegurar uma emissão. Era o grande órgão de comunicação e, portanto, e com a RTP se podia ganhar ou se podia perder uma revolução. Eu estava à porta da televisão nessa altura, selecionando o pessoal que entraria com um oficial do Exército. Nós recrutámos apenas 25 pessoas para fazer a emissão desse dia. Venho trabalhar porque estou de serviço. Através dos intercomunicadores, eles falaram lá para cima e veio a indicação de que sim senhor, que eu poderia entrar. A minha participação no 25 de Abril nasce assim, porque efetivamente eu estava escalado para apresentar o telejornal da hora do almoço. Telejornal que não houve, porque os emissores em Monsanto estavam bloqueados. No dia 25 de Abril, nós entrávamos aqui às 8 horas. Quando aqui chegámos, encontramos cá o Coronel Bagorra, Augusto Bagorra, e o Capitão Alarcão, Eduardo Alarcão, que eram os responsáveis pela segurança da RTP. Boa tarde. Senhora? Viriato Jordão. O que é esse Viriato? Conhece? Sim. Pronto. Obrigado. Quando aqui chegámos, disseram logo, não mexe em nada. Quem manda aqui é a tropa, e a tropa que cá estava era a tropa leal à ditadura. De manhã, quando chegaram aqui assim o Capitão Alarcão e o Coronel Bagorra, foram ao emissor e tiraram a válvula do andar final. E tiraram a válvula e foram metê-la dentro da casota do cão, que era um cão que nós tínhamos aí, chamado Top. Para a televisão ir para o ar é preciso determinada válvula, e que não havia senão uma válvula. E tira a válvula, fico com uma válvula na mão e a televisão não vai para o ar. E não vai para o ar, o que é que eu faço à válvula? Sei que havia um cão em Monsanto, em que toda a gente tinha medo do cão. E eu chamo o porteiro, que era o único que dominava o cão, agarro neste embrulho e punha dentro da casota do cão. Fosse o que fosse que nós fizéssemos ou que procurássemos pôr no ar no estúdio, a emissão não ia para Monsanto e, portanto, os espectadores não tinham acesso. Estava em chuva, não havia emissão de todo. Foi um erro operacional dos militares. Começámos a insurgir, a dizer que isto não pode ser, pá. Todo o país está com o MFA e só nós aqui em Monsanto é que não estamos. E então o que nos era dito é, deixa estar que isso são os terroristas, a gente vai dar cabo deles, para ir daqui a bocado isto está tudo normal. O Soares Louro lá lhe apelou para a situação, disse-lhe mesmo que o doutor Ramiro Valadão estava com a situação, o general Spínola, que também era da mandava, enfim.
Em resumo, o que é certo é que conseguiu que efetivamente ele cedesse. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. A generalidade da população e das forças paramilitares, alguns agentes da TGS abriram fogo indiscriminada e criminosamente, fazendo 5 vítimas inocentes do Largo de Camões, em Lisboa. São propositadamente assim estas imagens, sem nenhum corte, sem nenhuma espécie de montagem. Saíram assim do laboratório e foram projetadas assim. São, acima de tudo, as imagens da verdade, sem artifícios de qualquer espécie. Um carro que chega, mãos que se agitam, gente que se comprime, os primeiros vivas, os primeiros aplausos. Quem vem lá dentro? General António de Spínola. Dois dias depois do 25 de Abril, o capitão Teófilo Bento despedia-se da RTP, mas os militares não se foram embora. Foram criados lugares nos principais centros de decisão em que se nomearam ad hoc, como se frisou no programa, indivíduos para se manterem vigilantes em relação a qualquer adulteração que possa verificar-se no cumprimento do programa político. Em nome do MFA, uma comissão militar apresenta-se na sede da RTP, em São Domingos à Lapa, para dirigir a televisão. No dia 28 ou 29 recebi com mais 2 camaradas meus guia de marcha para vir para a televisão e assumir parte da respectiva administração. Permitam-me, pois, que lhes apresente esses 3 homens. E trata-se, em primeiro lugar, do capitão de fragata Conceição Silva. O nosso comandante, permita-me, trata assim. Depois, o tenente-coronel Costa Brás e o major Duarte Ferreira. Nós estaremos aqui para ser os garantes da defesa dos princípios mais puros da democracia, com o objetivo de não deixar de forma alguma que haja possibilidade de instauração de sistemas, chamemos-lhe assim, ditatoriais, sejam eles da direita, sejam eles da esquerda. Para isso, se está a proceder à extinção de departamentos que até aqui tinham atividades relacionadas com a censura e à renovação, ponderada necessariamente, dos seus quadros em especial. A primeira missão dos militares é, portanto, sanear a RTP. Suspendem todos os diretores e também 2 figuras icónicas da televisão, Henrique Mendes e o locutor Manuel Caetano, irmão do ex-presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Eu fui despedido sem justa causa pela televisão, alegando que precisava de mudar a imagem de marca, porque talvez a minha presença como Caetano pudesse recordar as conversas em família. Diziam que eu era a imagem da televisão. Não me deixaram entrar, como não tinham deixado entrar muitos outros colegas meus que ali estavam. Ali estivemos em contacto, havia alguém hierarquicamente superior que contactava com o Dr. Ramiro Valadão para casa e o Dr. Ramiro Valadão disse: apresentem-se ao serviço normalmente, e eu considero-me afastado da televisão. Ramiro Valadão era, até aí, o todo-poderoso presidente da RTP. Desde que tomou posse em 1969, reforçou a manipulação política em favor do regime. Quando vi essas 2 crianças sem olhos, pois lhes tinham sido arrancados pelos terroristas, efetivamente não compreendemos. Efetivamente não aceitamos. Tudo quanto foi a programação da televisão durante os 5 anos ou 6 que eu estive na televisão é da minha responsabilidade. Com objetivos políticos. Com objetivos políticos. Os telejornais abriam sempre com a agenda dos membros do governo. A notícia do século, a chegada do homem à Lua, só foi dada na segunda parte do telejornal.
Maravilhoso, diz Aldrin. Magnífica desolação. Uma frase bem construída, aliás. A peça de abertura foi a inauguração de uma fábrica de cimento pelo presidente Américo Tomás. No telejornal passava um país oficioso onde raramente aparecia a voz do povo. Tenho passado aqui inúmeras vezes. Explica-se assim o eu estar aqui pela quinta vez. Tenho passado aqui algumas vezes. Ramiro Valadão nem precisou de ser oficialmente despedido. O Expresso noticia que logo no dia 26 de abril, Valadão limpou o gabinete. Mas a nova administração militar não o vai deixar em paz. Contrata uma equipa de advogados para averiguar os negócios do ex-presidente da RTP. Ramiro Valadão é preso e acusado em dezembro de 74. Como libertar a cinzenta RTP da ditadura e controlar a previsível explosão de imagens da democracia. Os militares, que não percebem nada de televisão, convidam logo na primeira semana um grupo de intelectuais para pensar a nova programação. Desejaríamos agora lançar uma série de programas de formação política básica do povo, porque, como todos nós sabemos, está totalmente ignorante em matéria de política. Os senhores, peço-vos que se ponham dentro do mesmo espírito com que funciona a eleição do Papa, isto é, vão ficar aqui fechados até que consigam efetivamente resolver o assunto. Fecham-nos à chave, põem-nos água e sanduíches e só saem daqui quando disserem quem é que vai para diretor de programas. Fizeram-se votações e se calhou em mim a primeira escolha, mas eu achei que era um trabalho que tinha que ser coletivo. O Álvaro Guerra, o Artur Ramos, eu e o Manuel Ferreira. Fomos os 4 que fomos nomeados na altura para a chamada Comissão Diretiva de Programas. Procura-se uma revolução na TV que dê a voz ao povo, que assuma a missão de o politizar. É maltratada, fica muito tempo à espera, não lhe ligam a importância, partem do princípio que por ser mulher não conta, e isso é fascismo. Não ao regime concordatário de insublimidade do casamento católico! Lembrei-me agora se tem algum teatro que possam tomar. Somos nós que temos de procurar as soluções que queremos, criando o país onde desejamos viver, escolhendo o governo capaz de construir esse país. O que é facto também é que tanto nós como muitos de vocês desconhecemos o processo de nos constituirmos em Assembleia. Aprovam a proposta do Sr. Graça? Está? Sim. Está aprovado. Pronto, senhor. Então, fazem favor, convido os secretários para virem para a mesa. Ensina-se na televisão a fazer assembleias gerais e os repórteres da RTP procuram mostrar um país nunca visto. Acha que existe muita diferença entre o norte e o sul do país? Acho sim, acho. Porquê? Porque aqui, apesar do Alentejo estar um bocado atrasado, mas para além é 100% de atraso, ainda mais que cá no Alentejo. Havia aquela ideia de levar a televisão e dar o microfone às pessoas, ao povo. Se precisa mais de alguma coisa que eu conheça, posso dizer mais algumas palavras, porque o norte quer dizer que ainda andam dominados pelos padres. E nós cá no Alentejo não passamos cartão aos padres. Muito obrigado. Ao fim de um mês, a Comissão Militar abandona a RTP. Manuel Belo toma posse na mesma altura que o governo provisório de Palma Carlos. Eu, abaixo assinado. Os militares do MFA cumpriam assim a missão de fazer a revolução e entregar o poder aos civis. Mas começa também a rotina de mudar de administração sempre que se muda de governo. Portugal vive ainda a euforia fraternal do 25 de Abril. No dia 10 de junho, os artistas preparam uma homenagem ao MFA. Olha para ali, olha para ali. É que sabes, agora a televisão é de todos nós. Tu também tens um lugar na televisão. Desde que horas é que estás cá? Desde que horas é que cá estás? Fui com a Maria Margarida e apresentar o espetáculo que era constituído por um sketch de teatro entregue à comuna.
Silêncio, pausa! Acabou o barulho! Pedem ao Patriarca Cerejeira que diga algumas palavras nesta festa de artistas. Subitamente, a emissão é cortada perante o espanto do país. Eu creio que foi a primeira vez que realmente houve um ato censório grave. Para explicar o que aconteceu, é preciso recuar uns dias. No fim de semana em que a Administração Civil tomou posse, Spínola enviou mais um militar para a RTP, o Major Maris Fernandes. Houve um espetáculo da extrema-esquerda, salvo erro, da UDP, em que todos os assistentes gritavam slogans como "nem mais um soldado para as nossas colónias". Isso foi naturalmente do desagrado do jornal Spínola, que no dia seguinte de manhã, era um domingo, me telefonou e me pôs à disposição uma companhia militar para ocupar a televisão. Um mês depois do 25 de Abril, Spínola já queria ocupar novamente a RTP. O Major Maris Fernandes, capitão de Abril, foi o autor dos comunicados do MFA. Spínola chamou-o primeiro para porta-voz da Junta de Salvação Nacional e, no final de maio, mandou-o controlar a televisão. O Major tem o primeiro teste no dia 10 de junho, quando a RTP transmite em direto o espetáculo No Mercado do Povo. Os atores do grupo A Comuna encenam uma paródia ao antigo regime. O nosso chefe do Estado vive em Belém, ao pé de uma vaca, de uma cabra e deste vosso pastor que neste momento exulta de alegria nesta festa de artistas. Vinha de passear e quando cheguei a casa abri a televisão e deparei com um espetáculo indecoroso, ignóbil. Não estou a falar de maneira nenhuma em termos ideológicos. Estou a falar no conteúdo, na forma do programa. E fiquei tão enojado que telefonei para a televisão e mandei interromper a emissão. É absolutamente necessário que todos nós saibamos porque é que a televisão interrompeu o programa que estávamos aqui a assistir e meteu o seguinte letreiro: o programa está interrompido, seguirá dentro de momentos. Nós já conhecemos esse letreiro. A TV é fascista! A TV é fascista! No local, o carro de exteriores continuou a gravar estas imagens que os espectadores nunca viram. Tenham calma! Não sirvam o fascismo! Nada temos a temer dos empregados de televisão. Nada podemos ter contra eles. Mas sim contra os seus diretores e contra os gajos que estão à frente dessa merda dessa televisão. Foi o fim do estado de graça do 25 de Abril e o início do PREC. A RTP é acusada de censura. Atenção! Aquilo tornou-se um caso nacional. Só para lhe dar um exemplo, eu devo ter recebido, calculo, entre 30 a 50 mil cartas, listas, telegramas, telefonemas. Foi uma coisa... A esmagadora maioria dava-me apoio e elogiava-me pelo facto. No meio dessas elogios, houve umas ameaças de morte a mim e à família. Camaradas? O escândalo é enorme. Na RTP, os trabalhadores fazem reuniões. O país divide-se e Maris Fernandes sai da RTP. O jornal Spínola, já não me lembro que propósito isso. Mas você foi o único homem que enfrentou o Partido Comunista antes de mim, não? A célula do PCP torna-se muito ativa e faz pressão para se formar uma comissão de saneamento da RTP. Foi nomeada uma comissão de saneamento dentro da RTP pela Comissão Militar que estava à frente dos destinos da RTP. Digamos, não houve saneamentos selvagens. Figuras conhecidas acusadas de estarem associadas ao antigo regime são suspensas, como Horácio Caio, Rui Romano e Luís Andrade, entre outros. Os saneamentos na RTP foram saneamentos selvagens. Os saneamentos dividem os trabalhadores e provocam a queda da administração civil de Manuel Belo. São os próprios funcionários que pedem o regresso dos militares, que por essa altura, julho de 74,
também assumem o governo através do coronel Vasco Gonçalves. Mas Spínola, o Presidente da República, não desiste de controlar a televisão e nomeia mais um militar da sua confiança, o coronel Augusto Casimiro Gomes. Com ele vem o jovem Major Ramalhianes. Eu tinha estado na Guiné com o General Spínola, à frente de uma secção de radiodifusão e imprensa. Nessa função, estabeleci com o próprio General Spínola uma relação de uma certa intimidade. Uma das grandes preocupações do General Spínola era a informação. A televisão tinha sido ocupada pelos partidos políticos e os partidos políticos condicionavam de alguma maneira a informação. O grupo do Spínola gostava-lhe muito de ver programas como A Política é de Todos, em que chegavam lá os escardalhos de boné e diziam o que dizia aquela alma, que era tudo enormidades. É que o que ele me paga não é sequer uma 10ª parte do que ele ganha. Em sua opinião, a quem é que deve pertencer as terras? A quem trabalha. Por esta altura, assumem relevo na informação nomes ligados ao MFA, como Álvaro Guerra e José Carlos Vasconcelos. Procuram contratar fora da RTP uma equipa de jornalistas conceituados e sem vícios. É desses que não, porque não tinha nada a ver com a televisão, porque estava na imprensa, e o Álvaro Guerra insistiu muito comigo porque a redação precisava de se renovar e o que eles precisavam naquela altura era de jornalistas. Qual a missão que nos cabe agora, a nós informação, num Portugal onde há quase tudo por fazer? Cabe-nos agora a verdade, por mais dura que seja. Fui convidado pela administração da RTP, deslocaram-se a Londres e que convidaram a mim e ao Joaquim Letria para virmos para a RTP. A entrada de novos jornalistas testa o poder militar e mostra que Spínola não estava preparado para a linha de independência da informação televisiva. O Coronel Gomes despediu-me 15 dias depois de eu chegar de Londres. Pedro Pires dá-me uma entrevista que o General Spínola viu no Bussaco, onde estava de férias e a águas, e não gostou daquilo que viu e telefonou ao seu amigo Coronel Gomes para dizer aquele tipo da barba, que era eu, não o quero ver mais na televisão. E o Coronel Gomes, como bom coronel, obedeceu ao general e disse: "Oh, soldado Joaquim, acabou, não há mais Joaquim na televisão." Bom, eu transmiti esta diretiva, ainda eu tinha os meus livros, os meus móveis, etc., na alfândega, ainda não os tinha conseguido desalfandegar quando vim de Londres. Transmiti esta diretiva, olha, fui despedido, e ninguém levou aquilo a sério. O que mostra também um bocado o período que nós todos vivíamos ali. Joaquim Letria continuou na RTP. Afinal, foi o próprio Spínola quem se demitiu, depois da falhada tentativa de golpe em 28 de setembro, que mais uma vez passou pelos meios da RTP. Estávamos aqui sentados na mesa de comando, quando de repente somos cercados por uma quantidade de fulanos da GNR. Já aqui, ninguém se mexe, não mexam em nada, este emissor está ocupado por ordem do Sr. General Spínola. E entre eles vem um sargento com um alicate de corte pequenino que vinha para cortar o cabo de emissão. Eu não sei se faz ideia, mas o cabo de emissão era uma coisa assim deste diâmetro. Portanto, o que nós dissemos é: o senhor com o alicate de corte não corta o cabo de emissão. E se quiser serrar o cabo de emissão, quando começar a serrar, morre eletrocutado. Nós vamos assumir um acordo. Nem o senhor estraga o emissor, nem eu meto a emissão no ar. Quando chegou já ao princípio da tarde, é que o MFA controlou tudo o que estava a acontecer, ficou sob novamente controle do MFA e pusemos o emissor no ar. Perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Depois do 28 de setembro, demite-se também o homem de confiança de Spínola na RTP, o Coronel Casimiro Gomes. E os meus camaradas do MFA, nomeadamente o Mel Antunes e o Vitor Alves, vieram-me pedir para eu continuar e assumir a presidência do Conselho de Administração da Televisão. Bem, eu tive a ocasião de dizer com toda a honestidade que não tinha preparação para aquele lugar, embora tivesse sido uma certa experiência ali e na Guiné, mas eles insistiram que importava haver
como que uma condução política da televisão. Mas a nomeação de Yanes para presidente não agrada nem ao governo, a quem deveria competir nomear os administradores da RTP, nem aos funcionários do Partido Comunista. O MFA, aquilo era tão bizarro, aquele funcionamento, que quando o Spínola é afastado, o Major Yanes é feito presidente do Conselho de Administração da RTP. Sem se perceber nada, não se percebia, porque toda a gente estava à espera que o Ramalho Yanes fosse deitado fora com o Spínola. Para contrariar o poder de Yanes na RTP, o governo de Vasco Gonçalves, com influência da cada vez mais poderosa 5ª Divisão das Forças Armadas, criou uma comissão consultiva com poder para impedir a exibição de programas. Trabalhando em íntimo contacto com o Conselho Consultivo, uma espécie de consciência política da televisão. A determinada altura, entendeu-se que tinha que haver uma comissão consultiva de programas, com o militar dos Sr. Ramos e com representações do PS, PSD e PC. Não façam política, façam apenas boa técnica e que aceitem como linha de orientação política aquela que for definida pelo Conselho Consultivo. E quando eu soube que isso ia acontecer, e como aconteceu depois, eu entendi que, para controlar a televisão, eu tinha de ter nos lugares-chave os militares que fossem da minha confiança. Porque, de outra maneira, eu perdi o controle da televisão. Yanes defende o seu poder, criando uma equipa militar para controlar todas as direções e manter a influência dos elementos moderados do MFA. Eu aproveitava para lhe apresentar os elementos da equipa que está cá. Nós viemos para ali para tentar assegurar alguma imparcialidade e equilíbrio. Sem receber um tostão da RTP. Viver com o seu ordenado militar. Mais nada. Foi uma experiência difícil, porque face a todos os problemas que se viviam na época, eu caí no turbilhão em que já se encontrava a direção de programas. Capitão Quinto Castro, técnico, e Canavilhas. Era através dos meios técnicos que se podia garantir o controlo da RTP. Significa, concretamente, que, por exemplo, impedir que os meios técnicos da televisão fossem utilizados para fazer escutas internas dos telefones da televisão. As escutas eram feitas em telefones, muitos deles ligados à equipe militar. A pessoa que montou isso foi identificada. E o que é que aconteceu a essa pessoa? E que tipo de utilização é que era feita dessa informação? Que era uma informação importante, não é? Ou seja, escutar a equipe militar e poder escutar as conversas do presidente da RTP nessa altura era obter uma informação muito importante, não é? Aquilo serviria para fins políticos. Aquilo que se recolhia era depois utilizado politicamente por determinadas organizações políticas. Estes homens garantiam ao MFA o controlo da antena em caso de golpe militar e procuravam também dominar a oposição interna. Os vários partidos políticos tinham células dentro da RTP e faziam enorme pressão sobre os militares. E um dia cheguei lá e vi uma notícia que eu não percebi. Perguntei, esta notícia não sei. E um jornalista, enfim, muito cordialmente explicou-me que era uma notícia que tinha vindo do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Se obviamente eu aceitasse aquilo, a partir dali a minha liderança estava comprometida. A tensão com o governo leva Yanes, no dia 6 de fevereiro, a ler em direto ao país um comunicado cheio de recados para Vasco Gonçalves. Que a relação governo-televisão deve processar-se na base do reconhecimento de direitos mútuos. Pressupõe, contudo, a independência institucional da televisão. O conflito de Yanes com a ala mais à esquerda do MFA teria desfecho no dia 11 de março de 1975. Pelas 11 da manhã, aviões atacam o RAL 1 em Sacavém. A cerca de 150 metros do RAL 1, no edifício em frente, tu podes também mostrar-nos aqueles soldados que estão acolá, entrincheirados.
O quartel é depois cercado por paraquedistas. Há um golpe militar em desenvolvimento. Vemos agora ali, daquele lado, forças do COPCOM, aqui ao lado deste edifício, bem armados, portanto, para se oporem aos paraquedistas. Entretanto, o tenente que está aqui a comandar a força diz: ninguém dispara, os paras ficam parados onde estão. Enquanto no local o repórter Adelino Gomes registra os acontecimentos, na RTP vê-se a telescola. Eu entendi que, num ambiente de grande emotividade, a transmissão em direto poderia desencadear reações populares que não eram previsíveis e que podiam contrariar aquilo que era fundamental, que é um certo entendimento para caminhar para a democracia. De maneira que resolvi não deixar. Obviamente que não era parvo e entendi que eu não tinha força política e que aquilo podia ser aproveitado. Liguei ao Telo. E o Telo, com aquela boa vontade, disse: "Oh, Yanes, se tu achas que é melhor, pronto, deixa estar." Bom, eu continuo a passar a televisão, a emissão da telescola. Por decisão de Yanes, a televisão não mostra nada nas primeiras horas do golpe. Já passa da meia-noite quando são exibidas as imagens que demonstram que os repórteres acompanharam em pormenor os acontecimentos com um realismo nunca antes visto na RTP. Senhores espectadores, estamos precisamente em terreno neutro. De um lado os paraquedistas, do outro lado as forças do COPCON. Não sabemos o que se vai passar, há, no entanto, aqui negociações que se vão iniciar. Quando ao nosso espanto começamos a ouvir um tiroteio e olhamos, já estava o carro atingido, todo incendiado. Registamos o momento em que os soldados do RAL 1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Na altura em que a RTP exibia esta reportagem, decorria a reunião do MFA, que ficou conhecida como Assembleia Selvagem. Yanes foi acusado de ter tido reuniões com os conspiradores. No dia seguinte soube que da divisão da 5ª Divisão se tinha dito que o Yanes espinolista, e ainda por cima com o cunhado neto de Portugal, que eram dos aviadores como Bartolo Regola, isso, ele estava feito com a intentona e, portanto, ele tem de ser preso já. Muitos dos meus camaradas estávamos antes, insurgiram-se, um deles o Vasco Lunense, e eu não fui preso. E esse foi o período mais complicado, porque eu demiti-me e fiz ao chefe de Estado-Maior, que era o Fabião, uma exigência inaceitável. Não? Foi dizer, eu recuso-me a assumir qualquer função, nomeadamente militar, enquanto não houver inquérito. A demissão de Yanes acelera a luta pelo poder na RTP, numa altura crucial, a um mês das eleições para a Constituinte. Até ao fim de março, o Ministro da Comunicação Social, Correia Jesuíno, deu posse a 3 conselhos de administração. Ao conferir posse ao Major José Emílio da Silva, no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa, não poderei deixar de lhe agradecer, em nome do Primeiro-Ministro que aqui represento, ter aceito tão generosamente as responsabilidades que a partir de agora lhe são confiadas. Não eram nomes que eu tenha escolhido, eram nomes que vinham justamente da máquina militar. E, portanto, e que eu aceitava, não é? Não tinha objeção nenhuma. Como militar e como elemento integrado numa facção progressista do movimento das Forças Armadas, não poderia negar a minha participação no desenrolar do processo revolucionário do nosso país. Consideramos perfeitamente natural da parte dos trabalhadores da Rádio e Televisão Portuguesa que haja, digamos, uma certa estranheza pela circunstância de termos nomeado um Presidente do Conselho de Administração e uma semana depois essa nomeação ter sido alterada. Eu queria felicitar o Sr. Tenente Coronel Galhardo, dar-lhe um abraço muito à MFA e desejar-lhe as maiores felicidades. Mas não param por aqui as surpresas. Um jovem militar, o Tenente Bargão dos Santos, de 25 anos, substitui Álvaro Guerra na direção de informação. O Bargão dos Santos era um homem com muita formação, era um homem muito leal a mim, mas muito fiel ao MFA, e que teve um papel importante na televisão.
Bergão dos Santos entrou na RTP em outubro de 74. Veio da 5ª Divisão para ser realizador de televisão. Logo que entra para a RTP, dirige uma série chamada O Porquê de uma Revolução. Dá-se hoje início ao programa de televisão do Movimento das Forças Armadas. Paralelamente aos órgãos de informação militar já existentes, propõe-se o programa de televisão criado apoiar informativamente as Forças Armadas. Muitas vezes era preciso explicar-lhe as coisas porque ele não entendia ou não sabia ou não conhecia ainda, porque era muito jovem na altura. Mas a redação não estranhou que um jovem tenente que não percebia nada de informação tivesse sido colocado à frente da direção de informação, substituindo uma pessoa conhecida e experiente como Álvaro Guerra? Eu acho que a redação não estranhou nada. Mas Álvaro Guerra demite-se da RTP e dá uma entrevista ao jornal República. Acusa Bergão dos Santos de deixar que elementos ligados ao Partido Comunista tomem o controlo da informação. É justamente aí que se percebe que começa a haver algum saneamento, comandado pelo Bergão dos Santos, em boa parte porque é ele que põe o Álvaro Guerra a andar, não é? E portanto, começa a haver também uma divisão nos jornalistas. O jornalista que viera da BBC, António Borga, já era militante do PCP antes do 25 de Abril e é nomeado chefe de redação do telejornal. A minha primeira reação foi não querer, não é? Não querer ir para a chefia, porque interessava-me mais fazer reportagem e ter maior liberdade de movimentos para acompanhar o que se estava a passar. Mas houve uma certa pressão, e uma pressão que foi feita praticamente por todos os setores da redação. O agora Major-General Bergão dos Santos não quis ser filmado para este programa, mas revelou-nos em conversa pessoal que apenas procurou equilibrar forças numa redação já muito partidarizada. Que esta seja para todos vós uma muito boa noite. Iniciamos agora a nossa emissão especial de eleições. Pretendemos com ela dar a todo o país a imagem dele próprio neste 25 de abril de 1975. Neste dia, acontecem as prometidas eleições para a Assembleia Constituinte. É uma emissão histórica para os estúdios do Lumiar. Nós vamos principiar por mostrar exatamente esses quadros. Durante 36 horas, a RTP emite sem parar até se conhecerem já no dia seguinte os inesperados resultados que dão a vitória ao PS. Já vem depois dos quadros distritais que vamos mostrar. Os fracos resultados do PCP tornam ainda mais decisivo para o partido o controlo da televisão, instrumento capaz de levar ao povo a mensagem comunista, especialmente a norte do Tejo. Nos meses seguintes, os repórteres da RTP desdobram-se na cobertura das campanhas de dinamização cultural. A vinda, portanto, da equipa da Rádio e Televisão Portuguesa significa o começo, ou o início, já começado há algum tempo, mas agora talvez reforçado, da televisão ao serviço do MFA, o que quer dizer ao serviço do povo. Este é o período mais polémico da informação da RTP, levada a assumir o papel de instrumento da revolução. Bem o comunismo e mato nas mulheres todas e os velhos também mato, dão uma injeção, acabo com eles. Mas o senhor não acredita que haja nenhum partido que mate ninguém, pois não? Eu suponho que não, A quem interessa o medo, a quem interessa a mentira, a quem interessa a exploração desenfreada e desumana de uma ignorância miseravelmente imposta e cuidadosamente alimentada, a quem? Nos jornalistas é cada vez mais confuso o papel de repórteres ou propagandistas da revolução. Isso vai agravando depois, quando começa, se não me engano, no verão, então, não é? No verão no PREC, quando começa, por exemplo, a Batalha da Produção. O triunfo da Revolução exige uma batalha da produção travada a todos os níveis. E então era assim, todos os dias era obrigatório ter uma notícia sobre a Batalha da Produção, com factos. A Batalha da Produção é um dos caminhos que tem que ser trilhado pelo povo trabalhador português para que se possa atingir a vitória. Começa-se aí a romper um véu que é a informação, tal como acontecia, afinal, durante o período anterior, ser utilizada para propaganda. O ponto alto deste conflito dentro da empresa
acontece no dia 17 de maio de 75. Nesse dia, o jornal República noticia que elementos do PCP procuram sanear quadros da RTP. O documento Veloso primeiro foi o documento que veio trazer à tona que afinal havia uma intenção do Partido Comunista de tentar dominar a RTP por dentro. Um documento que estava numa gaveta do gabinete da presidência e que alguém retirou dessa gaveta e que foi atribuído ao Manuel Jorge Veloso. E o Manuel Jorge Veloso, num documento que nunca devia ter escrito, devia ter dito o que quisesse, disse os podres e pô-los por escrito. Um era bêbado, o outro era corno, o outro era não sei o quê, enfim, o outro era preguiçoso. O PCP demarcou-se do documento e Manuel Jorge Veloso, membro da Comissão de Saneamento e um dos elementos mais ativos da célula do PCP na RTP, assume as responsabilidades sozinho. Isto é um conjunto de reflexões e de opiniões sobre o conjunto da empresa que, qualitativamente muito diferentes, que toma a forma de um relatório desarrumado até, qualitativamente muito diversificado, e, portanto, é esta a verdadeira configuração daquilo que se veio a chamar o documento de Veloso. Na RTP, o núcleo inicial da equipa militar continua fiel a Ramalhianes e assume a oposição à influência comunista na empresa. A estratégia do PCP passou por, de facto, assumir uma posição privilegiada e dominante na RTP. E nós tivemos essa missão, por vezes difícil, de não deixar que houvesse esse domínio. Pouco tempo depois, a 7 de junho, Bargão dos Santos dá uma entrevista ao Jornal Expresso, onde assume a responsabilidade por se ter cortado uma frase num comunicado do Conselho da Revolução. Mas, a determinada altura, percebemos perfeitamente que também o Major Bargão dos Santos perdeu um bocado o espírito que reinava entre os membros da Comissão, portanto, da equipa militar. Ele, de facto, deixou-se apoderar, na altura, pela capacidade e pela determinada da organização do Partido Comunista e, portanto, perdeu a nossa solidariedade. Bargão dos Santos demite-se e para o seu lugar é nomeado outro militar, o Tenente Fernando Cardeira. Há uma reunião em que vamos substituir o diretor de informação, tu vais lá para cima e o tenente Bargão. Não, o Bargão vai-se embora e o tenente Geraldes vem cá para baixo. Cardeira tinha sido um exilado político, desertor do exército, refugiado na Suécia no tempo da ditadura e politicamente estava próximo da extrema-esquerda. Eu fui contactado no sentido de fazer face, penso eu, a uma certa preponderância que havia de elementos afetos ao PCP. Nessa altura, de facto, começou a haver uma maior ingerência e uma maior presença na redação por parte e uma maior pressão sobre a redação por parte da equipa militar. Trabalhador, porra! Merda é esta? Vá para a rua! Sacana de merda! Puxa! Rua! Na televisão impede-se peças de ir para o ar. Claro que se impede, não é censura, é decidir. A informação é uma escolha porque há muita informação. E faz-se uma reportagem com 10 minutos e só vão 30 segundos para o ar. É uma escolha. Apesar desta tensão, há espaço na televisão para projetos inovadores. João César Monteiro estreia na RTP O que farei com esta espada. Eu chego ao pé dos estrangeiros, peçam um cigarro. Depois dançamos e tal, e está claro que não estávamos a perder muito tempo. Nós é que viramos para eles e outras vezes são eles que perguntam se nós queremos ir foco e foco. Outras vezes somos nós que perguntamos a eles se eles estão interessados. Isso aí não é? Se o foco e foco? Yes. How much money? 500 goods, you pay hotel. Ok, let's go. É que vocês não se deixem venderem por uma cerveja, não se deixem venderem
por uma carrada de lenha, não se deixa vender por um porco gordo. Tenha-nos a reação completa para derrubar aquela canalha toda, levá-los todos abaixo. No chamado Verão Quente de 75, o Conselho da Revolução divide-se depois da publicação do chamado Documento dos Nove. Em setembro, cai o 5º governo provisório de Vasco Gonçalves. Pensem bem com as vossas famílias, com as vossas mulheres, com os vossos filhos, o que temos nós a fazer pela nossa pátria. Foi sobretudo uma grande desilusão. Fiz um grande luto que eu julgo que dura até hoje. E eu era realmente muito ingênuo, não é? Quando participei de todo este processo. E o que fica é de facto um período de uma certa descrença mesmo sobre se é possível mudar as sociedades, etc. A queda do governo leva mais uma vez à demissão do presidente da RTP. Valentino Tavares Galhardo despede-se, exortando os trabalhadores a empenharem-se no avanço do processo revolucionário. Para o seu lugar entra um militar mais identificado com o Grupo dos Nove, o coronel Pedroso Marques. Este fundador do PS participara no golpe de Beja em 1961 e viveu desde então exilado. Legitimidade considerada forte argumento para enfrentar os setores esquerdistas da RTP. Era uma empresa que era um ambiente muito insano administrativamente e as relações pessoais entre os trabalhadores era muito difícil e as chefias sem autoridade e algumas delas sem competência, porque estavam lá muitos militares, como eu, que não estaríamos muito preparados para dirigir uma televisão. A história que me queria referir fundamentalmente é do PC e da UDP. Sim, ou seja, eram esses dois núcleos, aliás, que às tantas começaram... se batiam entre eles. Batiam entre eles, mas começaram também a visar a equipa militar, não é? Então, mas a mim começaram a ameaçar, começaram logo para a família, tentaram raptar a minha filha mais nova. Quando fui para a televisão fui para contrariar essa posição extremista de caráter político. O ambiente na direção de informação da RTP é de conflito aberto, mas é através da televisão que os portugueses assistem a um dos meses politicamente mais frenéticos de sempre da história do país. A minoria comunista não aceita. Qual maioria? Preciso, não aceita a tiro. A nossa defesa era ir para a rua, para ouvir as pessoas. O povo é sereno, é apenas fumaça. À medida que politicamente as coisas se iam radicalizando mais e mais, a televisão ia atrás, porque a televisão foi sempre uma estrutura do poder. Nós, soldados, juramos contra o fascismo, contra o imperialismo, pela democracia e poder para o povo. Mas a equipa militar da RTP vai ter o seu momento histórico no final de novembro de 75. Há já algumas semanas que alguns elementos trabalham num plano sob inspiração de Ramalhianes. No planeamento do 25 de novembro, a televisão foi considerada fundamental e criámos, desde logo, um quadro de utilização de forças para neutralizar ou ocupar. Eu, por exemplo, tinha estado numa reunião no Estado-Maior-General das Forças Armadas com o meu presidente na altura, que era o Manuel Pedroso Marques. Fomos-nos reunir com o general Liandes, com o, na altura, Major Pimentel, que depois também foi general, com o Garcia dos Santos, que era tenente-coronel, também foi general mais tarde. Foi combinado, fui eu mandar o carro de exteriores para o Palácio de Belém, junto com uma equipa dos Feixes. E foi isso, aliás, que aconteceu no dia 25 de novembro. Boa noite. Tropas paraquedistas ocuparam durante a noite a maioria das unidades da Força Aérea. As forças militares ocuparam também em Lisboa os estúdios da RTP. Eu, no 25 de novembro, a Maria Antónia testemunha disto, eu disse-lhe que tinha que sair mais cedo de casa porque tinha que ir à sede da administração e depois tinha que ir para a televisão. Possivelmente seria até preso nesse dia.
Em Lisboa a situação é confusa. Os blindados do Ralis de Diniz Almeida e os paraquedistas vigiam as principais entradas de Lisboa. Às 15 horas, Durão Clemente assume o controle político das forças da EPAM, que já ocupavam a RTP. Aquilo que é, ao mesmo tempo, um desafio e um teste às forças políticas mais radicais. O Durão Clemente passou por lá, perguntou: vocês estão a fazer, para onde é que vão? Vamos para o Palácio de Belém. Para o Palácio de Belém? Então quem é que vos mandou? Foi fulano, capitão Canavilhas. E ele lembrou-se que eu estava lá dentro, foi ao meu gabinete, deu uma ordem de detenção com 2 soldados armados, levou-me para o gabinete do diretor de informação, onde já estava o Carleira, onde estava já o próprio presidente da RTP detido. Eu vi o que ele dizia, que ia tomar a televisão, não sei o quê, tal, enfim, uma situação completamente inexplicável e estúpida. E o Clemente, que me conhecia, éramos conhecidos, disse: olha, Cardeira, vais ficar aqui com este alfés, fica aqui a tomar conta de ti. Eu e os meus camaradas estivemos detidos e por 4 homens armados. Nós estávamos 4 homens armados. 2 deles eu tinha comandado no dia 25 de abril de 74. Um dos militares que não foi preso é o vice-presidente Leopoldo Águas, que estava na sede em São Domingos à Lapa, junto com Veiga Pereira, que devia tomar posse nesse dia como diretor de informação. Eu devia ter tomado posse no dia 25 de novembro e eu não tomei por causa dos acontecimentos. No Lumiar, o capitão Durão Clemente inicia uma emissão revolucionária, onde passam as entrevistas com os paraquedistas revoltosos. Viva a Força Aérea Revolucionária! Viva o povo trabalhador! Viva a Revolução Socialista! Viva Portugal! Na sede da RTP, o capitão Leopoldo Águas decide então tomar a decisão histórica de mudar a emissão para o Porto. Quem teve a ideia fui eu. Mas como é que isso aconteceu? Explique-me lá. Como é que No meio destes episódios. Foi muito simples. Eu telefonei para o Porto, estava lá o Tenente Coronel Pinto Simões, pronto. Era do lado de cima do Porto que diziam que a emissão vai passar para aqui. E nós falávamos para o estúdio e perguntávamos: olha, como é que é? A emissão é daqui dos estúdios ou é do Porto? E o que diziam é: não, senhora. Quem dá ordens é o Copcom e a emissão é sempre aqui de Lisboa. O país está agora também dividido na televisão. No norte, a partir da Lausanne, os espectadores veem o filme de Danny Kaye, O Homem do Diners Club. No sul, a partir do emissor de Monsanto, está no ar o telejornal, com uma emissão revolucionária. E temos agora aqui neste telejornal, nos nossos estúdios, a presença do capitão Clemente, que nos vai definir exatamente qual a situação da Rádio e Televisão Portuguesa. Pois, neste momento, a Rádio e Televisão Portuguesa não está a ser, infelizmente, ouvida em todo o país, dado que os emissores do Norte, creio que do Porto e da Lausanne, estão a servir os estúdios do Porto. Portanto, há um corte. Mas em Monsanto, a força de comandos de Jaime Neves consegue ao fim da tarde ocupar o emissor. Entretanto, os comandos tomaram de assalto o emissor e alguém lhes disse que eles continuam a transmitir a emissão daí, a emissão é para ser cortada e é para ir para o Porto. Fomos ao fecho que vinha do Porto e injetámos nos monitores e quem estivesse ali na sala do emissor via o filme do Danny Kaye. Mas o que de facto estava no ar era o que vinha de lá debaixo dos estúdios. Devido a este estratagema de elementos do PCP, no Lumiar, Durão Clemente conseguiu iniciar a sua comunicação. A antena de Monsanto, tivemos informações, tivemos notícias de que a antena de Monsanto haveria movimentações dos comandos no sentido de a desligar aqui dos estúdios do Lumiar. Entretanto, não se confirma que tenha tido sucesso essa movimentação, porque, como veem, a antena continua em funcionamento. A partir de determinada altura, sente-se uma agitação grande aqui dentro e aparece um capitão com uma GTs e aponta a GT e diz: seu garoto, você está aqui a fazer pouco dos homens de barba,
faz favor, cortem já a emissão, pá, e ponham a emissão lá de cima do Porto. É quando se chega, porque isto era feito por cavilha, se chega lá, puxa-se o cabo com a cavilha e a emissão passa para o Porto. Tecnicamente eu não posso continuar a falar e eu continuaria porque gostava de desenvolver este tema e até para explicar melhor qual é a nossa posição e o que é que nos trouxe aqui. Está certo? The Fabulous Adventures of Ernie Clink, the most explosive character that ever swept across a movie screen. Nos estúdios em Lisboa, estas imagens já não foram para o ar e mostram o espanto de Clemente. Este foi o momento decisivo do 25 de novembro. Para mim, acabou o MFA nesse dia. Quer dizer, o MFA acaba com a minha intervenção na televisão. É evidente que caímos na esparrela e os paraquedistas caíram, assim como eu caí. Limitei-me a ser o coordenador de uma equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso. O calar do discurso do Durão Clemente à noite foi muito importante no 25 de novembro. Não, foi decisivo. Mas, o outro lado percebeu que a operação desencadeada não tinha sido desencadeada sobre o joelho. Tinha havido um planeamento e que esse planeamento tinha considerado como fundamentais a rádio e a televisão. No Porto Alto também cortámos a emissão. Eles perceberam que era a sério. E eu creio que, quando perceberam que era a sério, houve uma certa desmobilização. Quando no dia 26 a Polícia Militar se rende na ajuda, é a vitória definitiva do Grupo dos 9 e dos operacionais do 25 de novembro, Ianes e Jaime Neves. A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta. Bom dia. Pouco depois das 4 horas da manhã, as forças da EPAM, Escola Prática de Administração Militar, que ocupavam os nossos estúdios em Lisboa, retiraram-se. Os trabalhadores que os apoiavam abandonaram também os estúdios do Lumiar. A RTP volta, pois, a estar ao serviço da Revolução. A emissão fez-se do Porto durante 7 dias, mas porque estiveram fechados os estúdios do Lumiar em Lisboa. Nós começamos a avaliar o comportamento dos trabalhadores no dia e o que é que os que tinham tomado parte naquela ação militar, os civis da televisão que tinham tomado parte. Foi elaborada uma lista de saneamento das pessoas que alegadamente terão colaborado com a ocupação, mas que no fundo eram as mais ligadas ao PCP. Eu estava no dia 25 de novembro a montar um programa que depois foi cortado pela censura interna. E a certa altura vem um colega, um companheiro, me disse: Paulo Luís, tu podes ir buscar umas armas ali ao quartel da administração militar, não era? Aqui no Lumiar. Bem, olha, meti-me no meu carro, fui ao quartel e já estavam à minha espera, abrimos a mala, meteram para lá umas quantas G3, já na mala, e eu vim por ali acima, a pensar no que ia fazer e tal, agora monto aquilo, depois segue-se a conversa com o outro, não sei o quê, e nem me lembrava lá das pistolas e das G3. E cheguei ao pátio outra vez, parei, e andam uma quantidade de pessoas a correr, abriram lá, tiraram as coisas, eu arrumei o carro e fui para montar. Não me aconteceu nada. A Luís Filipe Costa não aconteceu nada, mas foram suspensas 35 pessoas, entre as quais Arturo Ramos, os jornalistas António Santos, José Manuel Marques e António Borga, entre outros. No dia seguinte, quando cheguei à RTP, estava na lista das pessoas suspensas, não é? Já havia uma lista? Já havia uma lista no dia seguinte. Aliás, a lista, depois, como concluímos posteriormente, já estava, foi prévia ao 25 de novembro, já estava feita, não é? Mas que é uma lista, nós sabemos como é que ela é feita. Estava no meu gabinete e recebi uma chamada telefónica, um telefonista a dizer: mas, Sr. Capitão, estas coisas não... mas eu ouvi aqui uma conversa
em que fulano pediu a uma senhora, que é a operadora de montagem, para ir ao armário dele buscar uma pasta extremamente comprometedora para o que aconteceu ontem. Logo no dia 25 assaltam lá embaixo os armários no Lumiar e vão ao armário de um militante do PCP, veem a lista das pessoas que pertenciam ao PCP e pronto, e aqui vai tudo enfiada, já tem a papa feita, é só escrever os nomes e está tudo suspenso. Fomos ao armário, arrombámos o armário e estava realmente lá uma pasta, que era uma pasta da célula do Partido Comunista. Eu abri a pasta, vi que era uma série de atas, de reuniões, mas que tinha alguns esquemas. E eram esquemas dos prédios ali à volta, com posições de atiradores, uma posição de metralhadoras. E dias depois vão à minha casa, vão à minha procura e fui preso. Fala-se na lista do Manuel Jorge Veloso, que é uma coisa vergonhosa, mas depois omite-se esta, que também é vergonhosa. A seguir ao 25 de novembro, a equipa militar começou a perder poder na RTP. Foi o próprio presidente, o Major Pedroso Marques, quem deu posse a civis, que foram ocupando os lugares dos militares. Sei que nem todos os militares entendiam muito bem esta minha posição, queriam perpetuar a influência dos militares nas instituições políticas do país, mas não era essa a minha atitude, não era essa a minha perspectiva e, portanto, na televisão comigo não foram para mais militares. Eu deixo de ter influência, nitidamente, e, portanto, em novembro, estamos no fim do ano, eu rapidamente digo, eu vou-me embora. Sem lei da televisão, a nacionalizada RTP continuou a ser um alvo privilegiado da luta política. O poder do governo em nomear os administradores gera uma forte tentação de governamentalização. O próprio Major Pedroso Marques, apesar de ser fundador do PS, acaba por sair em 76, na sequência da tomada de posse do primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares. Eu demiti-me à segunda conversa que tive com o Manuel Alegre, achei que não tinha condições, ou que eles não queriam, quem mandava na televisão era o governo, não era eu. E, portanto, apresentei logo a minha demissão, mandei o papel e acabou-se. E voltei para os quartéis. A ideia de Manuel Alegre era que era necessário abrir um parênteses neste pluralismo, porque era necessário que o PS ganhasse as eleições autárquicas, a seguir havia eleições autárquicas. Se o PS não ganhasse as eleições autárquicas, havia um perigo do regresso do fascismo. Por mais estranho que pareça, Pedroso Marques é substituído pelo capitão Tomás Rosa, um oficial da Força Aérea. A nomeação de Tomás Rosa leva à demissão da equipa militar que durante quase 3 anos dirigiu a RTP. Ele era lá colocado porque era um homem politicamente importante para o Partido Socialista. Não sei que ligações tinham de trás, mas estava conectado, estava ligado partidariamente ao Partido Socialista. E foi esse o motivo. E o que é que a equipa militar fez perante essa... Demitimos, pedimos todos a demissão, assim, algumas até, por acaso, até copiaram pela minha, pedindo o regresso ao Exército, por considerar que um camarada tinha sido enxovalhado com a forma como foi demitido de presidente, sem que nada o justificasse. Fui buscar as coisas à direção técnica, levei para casa, o motorista foi-me pôr a casa, portanto eu nem sequer vi, nem conheço o Tomás Rosa. Nunca falei com ele. Eu penso que aquilo obedece a uma estratégia na altura do Partido Socialista, nomeadamente de quem estava à frente da comunicação social, de retirar os militares que ainda estivessem em situações de gestão, ou de poder, digamos assim, é assim que tem de ser, nomeadamente na área da comunicação social. Não houve governo nenhum, partido nenhum que tivesse no governo e fora do governo que não tentasse ter um papel na televisão. Os partidos convenceram-se que a televisão era um instrumento que permitia ganhar eleições. Os militares voltam aos quartéis. Foi o fim de uma era na RTP, mas apenas mais uma fase na luta pelo controle político da televisão. Um episódio passado nas ruínas de uma história, já com 60 anos. Eu julgo que os militares tiveram algum papel em conseguir
que a televisão não fosse tão manipulada como seria se porventura outros fossem os dirigentes, não é?